Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 19 de janeiro de 2024. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras. E nesta sexta-feira vamos de Êxodo capítulo 25. Os utensílios do tabernáculo. Que é aqueles utensílios que Deus mandou fazer de madeira de acácia, revestidos de ouro? Que esses utensílios têm a ver com a minha vida hoje? Que a Arca da Aliança, o candelabro, a mesa, que isso tem a ver comigo hoje? Porque isso é importante, porque a gente tem que estudar sobre isso aqui na palavra de Deus. Bom, primeiro eu quero ler o texto base e como eu sempre gosto de fazer, o texto base é sempre um texto que pode resumir todo o capítulo. E o texto hoje que pode resumir esse capítulo é Êxodo 25, versículo 8 e 9. Então, Êxodo 25, 8 e 9, que diz assim: depois farão um santuário para mim e habitarei no meio deles. Façam tudo como eu mostrar a você, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Então isso é Êxodo 25, 8 e 9. A gente vai ler esse texto bastante hoje. O que a gente precisa saber aqui, inicialmente, é que do capítulo 25 até o capítulo 40 de Êxodo, a gente tem um último grande bloco. Então a gente teve já 3 blocos, né? O primeiro bloco, lá a saída do Egito. O segundo bloco é o bloco do pacto. E agora nós entramos no terceiro bloco, que é o bloco que vai centrar-se no tabernáculo e no culto. Então aqui nós temos as instruções dadas por Deus a Moisés em relação aos detalhes da construção. E depois a gente vai ter como será construído, então, esse tabernáculo. Aqui, falando especificadamente do texto de Êxodo 25 que a gente está lendo, Deus fornece descrições detalhadas dos utensílios utilizados no tabernáculo. Mas antes dos utensílios, do versículo 1 até o versículo 9, Deus vai falar sobre as ofertas que devem ser levantadas para o tabernáculo. Então ele vai falar ali de linho, ele vai falar de ouro, ele vai falar de azeite, todos os materiais, a matéria-prima que deve ser ali então levantada, que deve ser acomodada, né, trazida pelos israelitas. Eles então vão trazer essa matéria-prima que será construída então o tabernáculo. Então do versículo 1 ao 9 é sobre essas ofertas. Essas ofertas aqui, só um comentário curioso, é que essas ofertas provavelmente elas são ofertas dos próprios egípcios, né, espólios dos próprios egípcios. Quando os israelitas saem, eles levam ali uma quantidade grande de riquezas dadas pelos próprios egípcios. Isso nos chama bastante a atenção. O primeiro utensílio a ser descrito, e aí tem a ver realmente com até mesmo a localização que esse utensílio vai ficar no tabernáculo. Lembrando que o tabernáculo tem sempre 3 acomodações: o Santo dos Santos, o lugar santo e o lugar comum ali, o átrio, né? Então esses lugares ali, espécie de cômodos, habitações, cada uma delas tem a sua própria particularidade. Eu não vou entrar nisso agora, porque nós vamos falar do tabernáculo provavelmente na segunda-feira. Deixa eu ver. Isso, na segunda-feira a gente vai falar do tabernáculo aí, capítulo 26, mas por hora é só interessante saber que agora ele vai descrever, por exemplo, a Arca da Aliança, que vai ficar lá no Santíssimo, no lugar central, no lugar mais, no lugar onde a habitação de Deus, por assim dizer, estaria, tá? Então, o lugar mais central ali do tabernáculo. O que tem a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, para que ela serve? Para abrigar as tábuas da aliança, os tábuas do pacto. Lembra que Deus falou que ele vai fazer, ele mesmo vai escrever, no texto de ontem a gente leu isso, ele mesmo vai escrever ali as leis em tábuas de pedra. Essas tábuas de pedra vão ficar dentro da Arca
da aliança, que vai ficar lá no lugar santíssimo, no lugar mais central, mais nuclear, essencial ali do tabernáculo. E a descrição da Arca da Aliança vai do versículo 10 até o versículo 22. Do versículo 23 ao 30, nós temos a mesa e os utensílios da mesa, né? Ali os detalhes da mesa, mas a mesa confeccionados de madeira de acácia e revestidos de ouro, feitos para acomodar os pães da presença. Interessante aqui nesses utensílios é que todos eles tinham argolas e varas para serem carregados. Então, os israelitas sequer podiam tocar nesses utensílios, tá? Então, a mesa para acomodar os pães da presença, a descrição aqui da mesa, então vai do 23 até o 30. E por último, o candelabro de ouro e o combustível, ou seja, o azeite, para mantê-lo aceso durante toda a noite. Então ele tinha que ficar ali aceso durante toda a noite, exatamente para refletir a presença de Deus. A gente vai falar disso aí daqui a pouquinho. Então, do versículo 31 até o versículo 40, a descrição da construção, então, do candelabro de ouro. Pastor, o que cada um desses elementos significam? Irmãos, eu preciso dizer para vocês que a gente deve ser muito cuidadoso em fazer referências que a Bíblia não faz. Então, alguns irmãos mais apressados, eles gostam de pegar ali, o candelabro significa isso, então o candelabro tem a ver com os dons e o fruto do Espírito, porque o azeite é o Espírito, é a presença de Deus e tal. Também alguns vão dizer, a Arca da Aliança é o próprio Senhor Jesus e tal. Então, qual é o cuidado que a gente tem que tomar nesses casos? O cuidado de não fazer referências que a própria Bíblia não faz. A Bíblia diz que essas coisas são sombras, mas ela não entra em detalhes aprofundados. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, um cuidado excessivo, eu poderia até dizer, para não abandonar as descrições que a Bíblia faz. Pastor, se eu não posso fazer aqui dizendo que o candelabro, então, é a presença do Espírito Santo com seus frutos e dons, ou a mesa representa isso, então para que serve esses textos? Esses textos ou cada um desses utensílios, cada elemento do tabernáculo, ele foi feito com um propósito. Ele foi feito para refletir a presença contínua de Deus. O que eu posso afirmar sobre isso? O que a própria Bíblia diz, olha aqui, versículo 8. E farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Então, esses utensílios, eles tinham um propósito, refletir, eles tinham um propósito de ser o referente da presença contínua de Deus no meio do povo. Então, esse é um ponto importante para a gente não sair fazendo aplicações que a Bíblia não faz. Ainda assim, agora eu vou fazer aqui algumas aplicações, ainda assim, cada um desses utensílios, ou Cristo, deve ser visto em cada um desses utensílios. Por quê? Lá em Hebreus, o autor de Hebreus, ele faz uma referência do tabernáculo com o próprio Senhor Jesus. Ele não entra em detalhes, e aí a gente pode ser um pouco mais contido nesse caso, mas o que a gente pode dizer é o seguinte, que cada um desses utensílios foi feito para refletir, ou deve ser visto, Cristo deve ser visto em cada um desses utensílios. Outro ponto importante aqui, já que a gente está fazendo uma aplicação, é que sinceridade ou ser sincero não é suficiente. Olha só o que Deus fala no versículo 9. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo em cada utensílio. Irmãos, sinceridade é importante demais. Temos que ser sinceros diante de Deus, até porque não ser sincero é uma absoluta ignorância, é um erro, porque o Senhor nos conhece e nos conhece muito bem.
Mas só a sinceridade não é suficiente. Então eu não posso fazer o que eu quero fazer ou o que eu acho que é certo fazer, porque eu estou sendo sincero. Aquela expressão, Deus conhece o meu coração. Isso não é suficiente. Por isso é que nós temos instruções detalhadas na Bíblia, nas Escrituras. Por isso que a palavra de Deus nos fornece instruções detalhadas. Por quê? Porque só a sinceridade não é suficiente, ainda que a sinceridade seja muito, muito importante. Outra aplicação aqui é que cada aspecto reflete a maneira como Deus deseja ser cultuado. Cada um desses aspectos reflete algo sobre a maneira como Deus deve ser cultuado. Olha aí o versículo 8. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Então, o que cada um desses utensílios mostra é que Deus ele tem a sua própria maneira de ser cultuado e nós não podemos fazer da maneira como nós achamos melhor. Ou até mesmo nós não podemos fazer da maneira como for mais agradável a nós mesmos. Ou até mesmo de acordo com a nossa vontade ou o nosso jeito. Não, a maneira como Deus estabelece é a maneira dele. E aí nós temos o próximo aspecto, que é o culto não pode ser feito de qualquer maneira. 25:9 diz, façam tudo como eu lhes mostrar. Então, o culto ele deve seguir o modelo de Deus. Os aspectos e os elementos que estão presentes no culto devem emanar da própria palavra de Deus e devem estar centrados na palavra de Deus. Então, o culto ele tem que ser, ou a nossa maneira de cultuar, e aqui, irmãos, eu estou sendo muito sincero com vocês no sentido seguinte, aliás, estou sendo sincero, não, estou sendo direto com vocês, por quê? Algumas pessoas vão dizer, nós cultuamos o tempo inteiro e tal. Não, eu estou falando da reunião do povo de Deus, essa reunião histórica, essa reunião bíblica que acontece, no nosso caso, todo domingo às 10 da manhã. Falando no caso da Igreja Nave. Outras igrejas fazem outros dias, outros momentos e tudo mais. Só que a gente só tem que saber o seguinte, que esse culto, ele não pode ser feito de qualquer maneira. Existe um modelo para ser seguido, a gente não pode abandonar esse modelo. E a última aplicação aqui é que feito dessa forma, conduzido dessa forma, o Senhor habita no meio do seu povo. O versículo 8 ele fala isso, resgatando aqui, eu habitarei no meio deles. Então o que a gente precisa saber é o seguinte, o culto feito da maneira de Deus, tendo a palavra de Deus como seu guia, como seu norte, é o lugar da habitação de Deus. Deus manifesta a sua presença especial durante o culto, na reunião do povo de Deus. Pastor, mas eu não senti nada. Isso é lamentável, né? Você estar ali no meio da habitação de Deus, junto com o povo de Deus, e não sentir absolutamente nada. Isso é muito ruim, né? Então, você pode pedir ao Senhor, inclusive, e você pode, da próxima vez, afinar as suas emoções, por exemplo, quando o salmo estiver sendo recitado, ou quando os irmãos estiverem cantando juntos a palavra de Deus, ou quando a pessoa que está conduzindo estiver fazendo uma oração, peça ao Senhor para que o seu coração, as suas emoções possam ser envolvidas com a presença dele. Mas, ainda que você diga assim, eu não sinto ali a presença de Deus, não tem problema. Por quê? Porque nós nos relacionamos com Deus por meio da fé. Então você precisa confiar, crer firmemente que naquele momento Deus está ali. Deus se faz presente. Por isso é que você precisa estar pronto para cultuar ao Senhor. Por isso que naquele momento da reunião do povo de Deus, seu coração, as suas emoções, elas precisam estar completamente concentradas em Deus. Tem uma história, né? Tem uma
um relato histórico de que os puritanos, eles se preparavam para o culto no dia anterior. Então, já no sábado à noite, eles já começavam ali nas suas próprias casas a se preparar para o dia seguinte, que seria o dia do Senhor, o dia de cultuar a Deus. Oxalá se nós fizéssemos isso também, né? Tomara que nós pudéssemos pegar essa prática também de nos prepararmos para estar ali na presença santa de Deus, na habitação de Deus no meio do seu povo durante o culto. Bom, moral da história, vamos passar aqui já para a conclusão. Temos a gloriosa promessa da habitação permanente de Deus no meio de seu povo. Aqui nós temos uma promessa que é das mais gloriosas. Deus prometendo: habitarei para sempre no meio do meu povo. Essa promessa não depende de nós gostarmos, querermos, sentirmos, nada disso. É uma promessa de Deus. Quando o povo de Deus está reunido nos termos de Deus, Deus se faz presente no meio deles. E essa promessa gloriosa que nós carregamos. Bom, desafio do Léo aí, acho que última aplicação final, para a gente poder encerrar aqui o nosso devocional de hoje e orarmos. Da próxima vez que você cultuar a Deus, lembre-se dos utensílios do templo. Da próxima vez que você se reunir com seus irmãos, nós da Igreja Nave, no domingo às 10 da manhã, mas você que está me assistindo e que faz parte de outra congregação, no momento em que você se reunir, sempre que você se reunir, lembre-se sempre dos utensílios do templo. A presença de Deus é real no meio do povo, por meio do seu Espírito que foi enviado para o seu povo. Então, quando cultuamos a Deus nos termos dele, ele se faz presente. Essa é a sua promessa gloriosa. Amém, pessoal? Bom, acho que podemos orar, não podemos? Vamos fazer isso? E como eu gosto de fazer sempre nas sextas-feiras, eu gosto de encerrar a semana de devocionais com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Se você puder, pare aí um instante então o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente sexta-feira para todos. Fiquem com Deus.